Mas estávamos falando aqui da história de viagem de hoje. Mas então, por que a Colômbia? Por que sim? Por que não, né? Porque tem tanta coisa maravilhosa lá. E a gente vai falar de novo de Providência e Santa Catarina, porque, cara, não tem jeito. É a nossa quase segunda casa. Nossa. A primeira é Tailândia. A gente ficou lá 5 dias, já. Nossa, mas gente, que saudade daquele lugar. E eu queria contar algumas coisas que aconteceram lá. A gente chegou a mencionar muito superficialmente. Uma delas foi minha experiência com o mergulho com tubarões, né? Mas antes de chegar no mergulho com tubarões, a gente tem que falar de algo que aconteceu que foi muito engraçado pra mim, pelo menos, né? A gente chegou em Providência Santa Catarina no Teco-Teco lá, no aviãozinho. A gente comentou sobre esse Teco-Teco, que era o ônibus com asa. Isso, o ônibus com asa. A gente chegou lá em Providência Santa Catarina e como a gente tava com um tempo muito curto, eu já tava com um calendário assim, a agenda tava muito apertada já tinha combinado com o Marcos da Entre Mares de fazer o mergulho com tubarões, e aí, como ele ia sair praticamente quando a gente chegou em Providência Santa Catarina, ele combinou de me buscar. E aí, marcou de me buscar próximo à ponte de Santa Catarina. Fiquei lá esperando ele pra gente ir fazer o mergulho com tubarões. Isadora ficou. Ela não quis fazer o mergulho. Obviamente, né? Obviamente, né? Pra quê que eu vou fazer isso comigo? E aí, assim, quando eu tava indo pra lá, eu falei, Isadora, toma café, isso era de manhã, vai na padaria, vai no mercado, vai em algum lugar aí e tal, e conheça aí o que tem de comer diferente, o que tem de coisa interessante. E, enfim, vai conversar, vai caçar alguma coisa pra comer. E como que foi essa experiência, Isadora? Gente, o Rafael só falou assim, vai. Tô indo, fui mergulhar. Assim, eu não sabia nem se ele ia voltar pra começar a experiência. Porque o menino me fala que vai mergulhar com tubarões. Eu vou pensar o quê? Que o tubarão tá indo receber uma comidinha diferente, brasileira. O tubarão toma café da manhã também. E aí ele só falou, tô indo, deixou a carteira comigo lá. Pra começar, eu não tinha intimidade com a moeda, com o dinheiro colombiano. Porque é muito diferente, né? Tipo, é bem maior, né? Tipo, uma coisinha é, tipo, 100 pesos. Eu acho que independente pra onde você vai, a gente tem um certo susto com a... você tá falando em números, em número, né? em número. Sim. Tipo, o cálculo é mais complexo um isso, pouco e tal. Entendi. Era que eu ia falar do papel moeda em si, né? Que a gente sempre demora. Até hoje eu não costumo ir da Nova Zelândia. Eu também não. Às vezes eu recebo umas notas e falo, peraí, você acha que isso aqui é falso? Sabe isso aqui? Não, eu não sei nem qual que é. Tipo, eu não consigo identificar pela cor ainda, sabe? Tipo, a verdinha é de 20. A roxinha... Acertou. Mas é porque é a única que eu sei. As baratinhas você lembra. Porque é as que você tem contato. Eu nunca tive contato com uma de 100. Tem de 100? Tem de 100, já tive contato uma vez. É a maior daqui? É a maior que eu vi. Eu não sei mas se que é a maior, sinceramente, não sei. Mas enfim, vamos lá, né? Voltar pro foco. E aí o Rafael foi e eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Tinha um mercadinho ali, bem perto de onde ele saiu, da ponte. E eu fui lá, porque eu precisava comprar shampoo também. Eu falei, vou lá, né? Vou comprar alguma coisa pra comer ali também. Entrei e eu fiquei assim, apavorada. Que eu não sabia, eu não conseguia me comunicar. Eu tava super fechada, bem tensa. Eu só peguei um shampoozinho, paguei, peguei a primeira nota que tinha na carteira, paguei e fui correndo pra pousada. Cheguei lá e tomei meu café. E foi isso essa foi a cena que eu me deparei. Depois de voltar do mergulho com tubarões, cheguei lá na pousada, Isadora tava deitada no quarto e tinha os pacotes de salgadinho comido. Eu comi batatinha. Tipo Pringles, Lays. né? Era Lays, Era. E foi basicamente essa experiência maravilhosa com a culinária colombiana que a Isadora teve lá, no café da manhã. Mas é isso, essa que a gente tava conversando, né, aqui antes, essa comunicação, esse primeiro contato, assim, como que fala? Essa exposição mesmo inicial. Exposição, sim, e você saber que você depende de falar uma outra língua pra você sobreviver, sabe? E até hoje tô assim, tô nesse... Mas observe como isso foi um ataque de pânico. Foi super. Porque assim, primeiro pela sua reação em si, mas além disso, Providência Santa Catarina, além do idioma crioulo, fala espanhol, mas fala inglês também. Todo mundo fala inglês lá, porque o idioma crioulo é a mistura dos dois. Aquele inglês que a gente viu, né? Tudo bem, mas assim, eles iam te entender. Na verdade, o que você está falando é o crioulo, que é a mistura dos dois. Mas além disso, eles falam inglês. Claro que vai ser com sotaque, vai ser um pouco diferente e tal. Mas eles iam te entender, você ia entender. E tinha uma certa tranquilidade pra isso. Mas você teve um ataque de pânico quando chegou lá por essa... Total. Por estar exposta por estar a essa sozinha situação também, porque eu tava super acostumada. Você tava sempre comigo e você que ia, né? Você que
sempre pedia lá Quenta, era você. Aí que eu comecei a fazer a partir disso aí, quando aconteceu isso, foi expor Isadora. Chegar assim, depois a gente chega no restaurante, vai lá e pede. Sabe? E obrigar ela, de certa forma, a ser exposta a isso, pra ela ir perdendo medo, pra ela ir perdendo esse... Porque realmente eu ficava acomodada. Até aqui, né? Até no começo, quando a gente tava em Queenstown, eu não... Tipo assim, eu ficava... pedir pra fazer as coisas, né? Pede lá, pergunta o moço lá pra mim o que é. Aí que eu passei a fazer foi falar, não, vai lá, eu sei, pergunta, tenta aí, se vira e tal, e funcionou bem, né? Tamo em processo, né? Até hoje. Assim, eu não sei como tá sendo pra você especificamente, mas aqui, pra mim, eu acho que assim, a gente tinha uma visão de que era coisa de idade e tal, a questão do sotaque, né? A gente tinha uma visão que, antes de chegar, e de muita gente falar pra gente, e eu acho que não é, porque assim, eu tenho contato com muita gente idosa que fala um inglês que é perfeitamente compreensível, que não tem problema nenhum e tudo mais. Em contrapartida, eu conheço gente muito nova que é muito complicado. A questão é, talvez por ser mais interior mesmo, pessoa que é mais criada dentro de casa, que é mais criada em roça, às vezes, assim, tem um sotaque muito carregado. Então, até hoje, tem gente que eu tenho muita dificuldade de entender aqui. No meu trabalho, por exemplo, tem 2 pessoas que têm muito sotaque. Todo o resto fala inglês de uma maneira que é muito tranquila pra mim, mas tem 2, um deles... Quando eu fui fazer as minhas horas de treinamento, ia fazer fragmentado em 4 horas. As primeiras 4 horas que eu fiz com um cara que tem um sotaque muito carregado. É o que eu vi até hoje aqui em Invercargill, o mais carregado que eu vi até hoje, disparado. E ele gosta muito de conversar. Então, assim, ele ficou 4 horas conversando comigo. Assim, né? Ele ficou 4 horas conversando comigo, que era 4 horas trabalhando junto. E, basicamente, eu entendi, sei lá, 15, 20% do que ele falou. Era só balançar a cabeça e falar ok, sabe? Tipo, eu não sabia o que ele tá falando sinceramente. Hoje eu entendo, sei lá, 50%. Então, assim, ainda tem um problema quando o sotaque é muito carregado, sabe? A gente tá aqui há 5 meses, né, basicamente. Né? 6 meses na Nova Zelândia, né? Mas, tipo assim, Queenstown nem conta, porque Queenstown, o povo não tem sotaque. E no geral, é muito raro você encontrar alguém que tem um sotaque difícil. Lá tem muito estrangeiro e tal, então assim, é muito tranquilo. Agora em Invercargill, não. Aqui realmente é bem mais fácil você encontrar gente com sotaque difícil de entender. Então aqui tem 5 meses e a gente ainda não acostumou completamente. Tem algumas pessoas que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né? No meu trabalho é até engraçado, porque... Aí eu tava até conversando esses dias com a Fernanda sobre isso, que eu acho que depende muito também do dia que a gente tá, de como que a gente tá. Tipo, na sexta-feira agora, eu comentei com ela que eu tava super entendendo tudo. Eu não perguntei o pardon, sabe? Tipo, eu não pedi pra repetir quase nada. Mas tem dias que a pessoa fala, how are you? E eu não entendo. Mas você sabe que essa foi uma conversa que eu tive com a Ana, que é a chinesa, que é amiga nossa aqui, e que eu trabalho com ela no Go Relax Massage. Ela comentou que teve um dia que ela tava com o inglês muito travado. Ela mora aqui há 10 anos. Ela tava assim, muito, muito travada. E aí ela comentou comigo que ela não sabe por quê, mas tem dia que ela tem muita dificuldade em falar inglês, tem dia que ela fala perfeitamente. E de fato, isso acontece com ela. E acontece comigo e acontece com você também. Mas até português, gente. Até português tem dia. Eu já identifiquei alguns padrões. Por exemplo, quando eu tô muito cansado, eu falo muito mal qualquer idioma. Eu identifiquei isso na época que eu tava estudando francês, porque eu ia pra fazer francês com a Brigitte lá em Bom Despacho. Aliás, um beijão, Brigitte. Muito tempo que a gente não conversa, eu vou até mandar mensagem pra ela essa semana. E eu ia pra lá pra estudar francês com ela, e dias que tava assim, quando era semana muito puxada na delegacia, tava muito pesado, eu tava dormindo muito mal, eu travava completamente, eu falava muito mal. E dia que eu chegava descansado, eu falava muito bem. Só que aqui eu percebi que não é só isso. Tem alguns outros fatores que interferem, mas eu não consegui identificar um padrão ainda pra falar, ó, eu falo mal quando eu tô assim, eu falo bem quando eu tô assado e tal. Mas o fato é que tem dia que a gente tá pior mesmo pra entender. E é o que você falou, assim, às vezes é coisa básica. Coisa basiquíssima. Isso, sim, você trava porque você talvez esteja pensando em português ao mesmo tempo ali e não sai tão fluente, né? Sai com algum problema, assim, sai quebrado, né? Não, e eu acho que eu, particularmente, também tenho essa pressão minha comigo mesmo de tipo, nossa, já tô aqui há 5 meses... Olha só, hein? Eu também rola essa pressão, é verdade. E eu ainda não consigo me comunicar bem. Cara, tem gente que tá aqui há 4 e ainda não consegue. Há 4 o quê? 4 anos. 4 anos, né? 4 anos. E também não é um padrão. Cada um é de um jeito, não importa. Sim, né? E também não existe essa obrigação. Não existe, exatamente. É uma coisa pessoal. Língua é comunicação, gente. Até tem um conceito que eu acho muito, muito interessante. Eu vejo muita gente criticando, falando, fala que tem inglês fluente, mas erra isso e aquilo. E como se isso tivesse alguma relação, porque fluência é questão de fluxo. É o quão, se você precisa ficar parando pra pensar e pra traduzir na sua cabeça pra falar. Não é se você fala certinho. Porque se você for pensar assim, tem muita gente no Brasil
que não fala português fluente, cara, porque comete erro. É muito engraçado, porque eu já comentei com você, eu não lembro se eu já comentei aqui no programa, que lá no trabalho minha gerente, ela faz as enquetes toda sexta-feira, tipo, perguntando, você fala assim ou assim? Você usa... Lembra que eu já comentei com você? Desse final de semana, dessa sexta-feira, foi, você fala on weekends, at weekends or in weekends. E eu, como assim? É on weekends. Tipo, a gente aprende que é on the weekend. Você aprendeu assim? Que é on the weekend? Tipo, porque eu aprendi que é on the weekend. É a forma certa, né? Como que chama? A conjunção? Como que é? O at. É preposição, né? Preposição, nossa. Mãe, desculpa. Mãe é professor de português, gente. A preposição é on the weekends. Eu comentei com ela. Falei, nossa, mas eu aprendi que é assim. Tipo, o certo é isso. Ela, aqui nossa enquete tá te mostrando que não. Que lá tava super variado. Cada um fala de um jeito. Então, é o que você falou. Se comunicou, se entendeu, não importa. A fluência tá em se fazer entender e entender essa também. Essa é a função da linguagem. É se comunicar. Então, se você falou, a pessoa entendeu, tá cumprida a função. É isso. Sabe? Você não precisa preocupar que você errou uma preposição, que você errou, sabe, que é um detalhezinho assim. Você tem que preocupar com perfeição se você tá ensinando, por exemplo. Se é professor, você precisa ensinar e tal, tudo bem. Mas agora... Que nem isso aqui eles falam, né? Nem isso eles se preocupam aqui, os professores de inglês. Também tem isso, né? Mas assim, o que eu tô falando é, você tem que buscar uma certa perfeição quando você é um professor de inglês, porque você tem que tentar ensinar certo, pelo menos na maior parte das vezes, né? Mas aí no nosso caso, que a gente tá aqui, a gente precisa do inglês pra viver, né? Só se tá funcionando, não importa. Esses pequenos erros são completamente irrelevantes, cara. Não tem importância nenhuma. E assim, e aí depois dessa etapa linguística aqui, eu preciso contar como foi o mergulho com tubarões. Vou contar bem brevemente, porque a gente já falou demais. A gente hoje tá bem... E tem muita coisa boa pra ver aí. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui fazer um mergulho com tubarões e levei a GoPro pra poder fazer a filmagem, como a gente sempre fazia, tinha feito do mergulho tradicional. E a GoPro que eu tinha era a Hero 5, ela podia ir até 10 metros de profundidade, mas o mergulho com tubarão a gente fazia a 18, 20, era mais ou menos nessa base. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um case, uma housing da GoPro, que podia ir até 60 metros. Segundo o vendedor do AliExpress. É claro que não era uma coisa oficial ali, né? Loja oficial da GoPro. Eu comentei isso num vídeo que a gente falou no YouTube, cara, que uma das coisas que você precisa comprar original é essa case. Se você vai fazer mergulho, você tem que comprar isso original. Tanto que agora pra Tailândia a gente comprou original, né? Porque assim, não tem como, cara. Você tem que ter com quem reclamar, sabe? Se acontecer algum problema. E é um investimento também, né? Assim, É muito caro, velho. A GoPro abusa muito disso. Os acessórios dela são muito caros, sabe? Então, assim, tem duas coisas que eu compro original da GoPro, bateria e case, porque bateria se estourar lá dentro também é um problema enorme, né? Então, assim, essas coisas tem que comprar original. Agora, todo o resto, sabe? O suporte, essas coisas, eu compro paralelo, cara, porque eu não vou gastar $100 pra comprar um pau de selfie, sabe? Isso é ridículo. O que a GoPro faz eu não escutava pau de selfie. O que a GoPro faz, na minha opinião, é ridículo. Então, assim, a gente acaba tendo que ter algumas alternativas, mas nessa época ainda também não tinha dinheiro para comprar a original, tem esse pequeno detalhe. Então, assim, comprei essa paralela. O que aconteceu? Quando tava ali mais ou menos a 8, 9 metros de profundidade, pra você ver, nem foi muito. Eu vi que tava entrando água na case. Deu perceber, sabe quando você tá, tipo assim, água no vidro, e aí você pressiona e vê, tipo, uma bolinha formando e tal? Dor no coração. Eu percebi que tava entrando, mas assim, a sorte foi que é a 8 metros, porque a GoPro, ela tinha que resistir até 10 metros, e de fato resistiu. E assim, quando eu percebi que tava entrando, eu fiz sinal pro Marcos pra voltar. Falei, vou ter que, tipo, fiz por sinal, obviamente, né? Vou ter que voltar e mostrei que a GoPro tava mal. Tudo isso fazendo sinal linguagem de mergulho. Linguagem de mergulho, isso. E aí ele olhou e tal, e como eu não sabia fazer navegação, eu não tinha experiência, não tinha feito o curso, o Advanced ainda, que é onde você aprende a andar sozinho dentro do mar, digamos assim. Nossa. Ele me colocou de joelho lá na areia, pegou a GoPro, voltou pro barco e deixou ela lá. E depois a gente prosseguiu. Você deixou sozinho lá com o tubarão? Não, tava com um grupo, né? Eu sei. E aí depois a gente desceu e teve a experiência que foi, assim, inacreditável. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu vivi na minha vida. É muito assustador, cara, porque é muito bacana, é muito interessante, toda a experiência é muito boa, mas ela é ao mesmo tempo assustadora e dá aquela descarga de adrenalina muito gostosa, assim. Tem uma hora que o tubarão passou assim, tipo, eles são muito curiosos, então eles vão cada vez se aproximando mais. Eles passam nadando em torno da gente, aí depois aproxima, e vai querendo ver o que é aquela criatura estranha
cozinha pra ele ali, né? Que acabou de chegar, né? Esse almoço diferente essa refeição. que tá aqui. Deixa eu ver. Aí assim, teve uma hora que passou um tubarão assim, a tipo 30 centímetros da minha cabeça, saca? Muito Gente, perto. Que pavor. E o olho dele movimenta individualmente, né? Então, tipo assim, ele passou, tipo, como estivesse olhando pra frente, sem olhar pra mim, passou lateralmente por mim. E a hora que ele chegou, tipo assim, a uns 30 centímetros, o olho dele virou direto pra mim, sabe? Assim, direcionou naquele momento ali. Ali eu vou te dizer, assim, que eu não sei nem o que passou. Sua vida passou, o filme da sua vida passou nessa cabeça Falei, toda ali. É agora, meu amigo. O que eu vou fazer aqui? Não tem como nadar e eu perco pra essa criatura em tudo, né? Então não tem o que fazer, né? Toda vez que você conta esse caso, na hora que você fala que o olho dele virou, eu venho aquele pé, sabe? Aquela trilha sonora de filme de terror, que acontece alguma coisa e vai um pé assim, junto. Toda vez é automático. A hora que você conta, eu já penso no pé. Mas, gente, é uma experiência tão boa, assim, vale muito a pena. Quem tiver essa oportunidade, vá pra Colômbia fazer isso, porque é um lugar excelente pra isso. Era tubarão de Recife. Ele não é perigoso, assim, óbvio, ele pode atacar. É um tubarão, né? Ele pode atacar, ele cresce até ali 2,5 metros, no máximo. Acho que o maior que eu vi tava beirando 2 metros, não tinha mais do que isso. E assim, tubarão em geral não é agressivo, tá? Não é uma criatura que ataca do nada e tal. A maior parte dos acidentes é falsa identificação. Tipo, por exemplo, prancha, acha que é tartaruga e ataca a prancha e tal. Coisa desse tipo acontece. Mas assim, não é uma criatura que vai atacar normalmente, mas tem algumas regras. Você não pode perseguir ele, você não pode tentar encostar, ele não pode se sentir ameaçado ou ele vai atacar. Então assim, desde que você siga essas regras, é um mergulho bastante seguro. Mas, independente de ser seguro ou não, é igual bungee jump, né? Não deixa de te gelar completamente, só de você saber que uma cordinha vai te puxar de volta, né? Então, assim, você sabe que ele não vai atacar, mas o medo tá ali e é uma sensação muito boa. E isso que você falou sobre essa história da GoPro, me lembrou do que você falou no último programa, de, tipo, podia muito ser possível transformar memórias em vídeo. Porque eu queria muito ver você e o tubarão no mesmo ambiente. Eu escrevi a respeito disso já, tá lá no Nossa Vida pelo Mundo. Foi ao mesmo tempo, assim, uma maldição e uma bênção, né? Porque, beleza, eu não tenho essas imagens, mas eu pude aproveitar 100%, porque às vezes a gente fica meio dividido entre registrar, se tá registrando bem, se tá filmando e tal, e você não aproveita tanto quanto poderia. Então, assim, eu dediquei 100% à experiência. Né? Então, assim, foi muito bom também. Se tiver a oportunidade de fazer mais de uma vez, você filma, outra vez não e tal, mas leva a câmera, porque às vezes acontece alguma coisa também, assim, é muito triste você pensar que você tá com a câmera lá e acontecer uma coisa que você não pôde registrar também, né? Então, assim, tenta fazer os dois. E vá pra Colômbia, gente, aproveita, faça bastante festa na Colômbia, tome bastante rum. Fale portunhol, não faça igual eu. Aproveite. Não vá pra dentro do quarto comer leis.